O nosso tema de hoje é a mulher que não tem tempo, tá? Vou falar por que você não tem tempo e para que você comece entendendo que se você não tem tempo para si mesma, se você não consegue se priorizar, hoje o nosso papo é muito importante. Eu quero que você reflita sobre tudo que você está vivendo e sobre tudo que você está perdendo por achar e por viver essa vida que não tem tempo para você se priorizar, tá? Essa mulher que consegue perceber que precisa se priorizar mais e não sabe o caminho de se priorizar, primeiro de tudo, ela precisa pensar, você, mulher que está nesse lugar, de pensar nisso, você precisa pensar o que você vai fazer a respeito para sair desse lugar. Porque não adianta nada nós termos consciência de algo que precisa ser melhorado e não fazer nada a respeito. Então, para quem não me conhece, eu sou a Poliana Campelo, terapeuta comportamental, e ajudo mulheres a desbloquear aquilo que te impede de viver uma vida com leveza, sem deixar de ser uma mulher forte e decidida. E hoje nós vamos para a nossa segunda live de aquecimento, que são temas que vão ajudar a colaborar e melhorar o seu entendimento e a sua performance no workshop Mulher Leve com Raízes Fortes, que vai acontecer quinta-feira, às 8 horas da noite. Então, essas lives que eu estou fazendo aqui, que vai acontecer também na segunda e na terça, nosso encontro de 8 horas, são assuntos que vão ser abordados com mais profundidade, que vai criar uma linha de raciocínio para você encontrar o caminho de sair desse lugar, desse peso invisível que você está carregando. Então, se você não fez ainda a sua inscrição para participar do workshop, o workshop é um evento online, gratuito, onde eu vou guiar vocês para que vocês percebam aonde vocês estão, aonde vocês podem chegar e quais são os principais impedimentos que estão acontecendo aí dentro de você e da sua vida, para que você não acesse essa leveza, para que você, mulher, não viva como deveria viver. Primeiro, a gente tem que pensar que não se priorizar, ele tem várias camadas, tá? Eu vou dizer para vocês que é um tema muito profundo que a gente não vai conseguir esgotar hoje nesses 30 minutos que nós vamos passar aqui. Mas nós vamos conseguir trazer para vocês pontos importantíssimos de reflexão sobre isso. E por que eu falo que a gente não vai aprofundar? Porque, como eu falei, são várias camadas. Eu vou levantar 3 pontos que fazem com que você não consiga se priorizar. E, a partir disso, a gente amplia o olhar sobre o que está faltando na sua vida para você ser a pessoa que se prioriza, certo? Então, vamos lá. Ó, o primeiro ponto aqui que você precisa lembrar e que você precisa saber é que a gente vai tratar sobre crenças, tá? O que é uma crença e como é o contexto do que a Polly está falando? Crenças são verdades absolutas que de tanto você ouvir se tornaram verdades absolutas. São coisas que você ouviu muito tempo, você viu as pessoas vivendo isso ao seu redor. Então, eu sempre digo que a nossa mente funciona por referência e repertório. E aquilo que você viveu, aquilo que você viu, vivenciou ao seu redor, transformou você na mulher que você é hoje. Então, se lá na sua infância você via o tempo inteiro a sua avó, a sua mãe, as pessoas que você convivia se anulando, se você via que, poxa, mulher não tem vez, mulher precisa se esforçar muito para ser vista, mulher precisa fazer tudo por todo mundo, é óbvio que você não vai conseguir se priorizar sem culpa, porque você está replicando esse padrão comportamental. Então, o primeiro ponto é: eu preciso servir para ser amada. Então, você acredita que se você não estiver todo o tempo ali servindo, todo o tempo fazendo pelos outros, e aí aquela mulher que ela tá numa corrida, sabe, para dar conta de servir todo mundo que ela ama, aí ela quer servir todos os familiares, ela quer servir a avó, o vô, os tios, todos os parentes, a mãe, o pai, e
fora os filhos, o marido, as amigas, e nesse movimento de servir todo mundo, não tem espaço para você. Então, essa crença de que eu preciso servir o tempo inteiro e que é digno esse serviço, e que é esse serviço que me honra e que me traz a dignidade, ele faz com que eu viva uma mulher anulada. Ele faz com que eu me coloque no lugar de que pensar em mim, me priorizar, é um erro. Pensar em mim, me priorizar, é algo que eu não deveria nem pensar, e nem querer, nem cogitar. Gente, vocês não têm noção de como eu escuto os depoimentos das clientes que chegam para o processo terapêutico e falam que sente culpa de estar lá na academia. Que sente culpa de estar lá se cuidando, de estar lá fazendo isso, porque ela acha que devia estar brincando com os filhos, cuidando dos filhos, ela acha que devia estar cuidando melhor da casa, a casa está bagunçada, ela devia estar arrumando a casa. E o que a gente não consegue perceber é que quanto mais eu me anulo, mais eu ensino todas as pessoas ao meu redor que realmente eu deveria me anular. Esse é o perigo, porque você está alimentando aquilo dali. Então, é aquela história, se você não luta pelo direito de se cuidar, e a gente sabe, né, que tem aquela máxima, coloque a máscara primeiro, depois coloque-a no outro, mas a mulher ainda tem muita dificuldade de voltar para esse lugar de se priorizar. A gente ainda vive numa sociedade que coloca a gente muito em questionamento sobre o quanto é possível a gente ser egoísta, porque a mulher, quando ela está se cuidando, quando ela tira um tempo para ir no salão, quando ela tira um tempo para ir para uma academia, quando ela tira um tempo para ir fazer uma limpeza de pele, quando ela tira um tempo para fazer uma massagem, ela é, né? É como se a gente fosse uma pessoa que está todo o tempo disponível, a mulher está num lugar de ser alguém que está todo o tempo disponível a servir. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês reflitam e pensem. Aonde eu aprendi que o meu valor estava no servir? E com quem são os laços que eu vou romper se eu mudar esse jeito? Então, você começa a pensar que se você romper esse costume, se você parar de ser assim, é como se você estivesse agora transformando um comportamento que você vê sempre na sua mãe em algo errado. E outro erro que a gente comete muito é que a gente só quer melhorar aquilo quando a gente melhorar nessas pessoas. Então, se eu estou seguindo a referência da minha mãe, estou fazendo exatamente como minha mãe fez lá na casa dela com meu pai, eu penso que eu só vou deixar de ser assim se eu primeiro conseguir fazer a minha mãe se priorizar. Aí eu fico andando lá na casa da minha mãe e insistindo. Mãe, mulher, se cuide mais, vamos fazer as unhas. Mãe, mulher, faça isso, a senhora faz muita coisa, a senhora não sei o quê. É porque eu tenho culpa, eu acho que eu também não faço isso, mas um pouquinho que eu faço, se eu convencer a minha mãe a fazer mais, alivia para mim. Vocês conseguem perceber essa linha de raciocínio aonde eu tento levar aquelas pessoas que são minhas referências do ser feminino para o mesmo movimento que eu, para ver se alivia a minha culpa de estar lá fazendo isso? Então, mais uma vez, mostra que eu preciso romper essa linha de conexão com esses paradigmas, com essas crenças. E para isso eu preciso deixar que pessoas que eu amo vivam essa crença e eu não. E isso não é tão simples. Porque você precisa questionar o porquê. E quando você começa a questionar, tudo que a gente questiona é como se a gente estivesse renegando, é como se a gente estivesse se afastando, é como se a gente estivesse perdendo a conexão. Mas, na verdade, a gente está apenas criando uma identidade nova. Isso é muito importante. Então, eu quero que vocês anotem aí. Para que eu consiga me priorizar, eu preciso criar minha própria identidade. Conseguiram perceber que muitas vezes vocês só estão replicando o que vocês já aprenderam, já internalizaram e estão naquele piloto automático fazendo
a mesma coisa que a mãe de vocês fazem, que a avó de vocês fazem, as mulheres da vida de vocês, as tias fazem, as sogras fazem, e vocês não se permitem sair desse lugar justamente porque fica esse medo. Tá, mas se eu fizer diferente, eu vou ser criticada. Então, deixa eu convencer todo mundo aqui a fazer assim, porque fica mais leve, fica mais fácil para mim. Segundo ponto, medo de decepcionar. Por quê? Porque para eu me priorizar, se eu estou sem tempo e eu quero ter mais tempo para fazer as minhas coisas, e se eu começo a priorizar, tá? Coloquei aqui na minha lista que amanhã, sem falta, eu vou tirar um tempo para ir no salão fazer minhas mechas, porque eu estou querendo muito, estou precisando, meu cabelo está precisando de uma repaginada, está com muito tempo que eu não tiro esse tempo para ir lá. Aí, nesse mesmo momento que eu coloquei aquilo na minha agenda e marquei lá no salão, aparece uma pessoa da minha família precisando de mim. Qual é o primeiro pensamento que vem para essa mulher? Eu vou cancelar porque meu salão não é prioridade. Meu salão é uma coisa supérflua, é uma coisa fútil. Então, eu não vou priorizar isso. E aí é assim que você vai se perdendo e vai ficando pesado, porque eu não tenho direito a me cuidar, não tenho direito a descansar. Eu não tenho, foi o que a gente falou ontem, né? Não tenho direito de descansar, de relaxar. Aí eu já não tenho direito de viver as minhas verdades, porque eu estou só replicando ali uma vida que eu nem percebo que estou replicando. Tudo isso, gente, vai levando essa mulher para um lugar muito masculino, de uma corrida incessante para provar algo para essas pessoas. E por que eu estou dizendo que quando essa pessoa chega me pedindo, eu não me priorizo? Porque eu tenho medo dessa pessoa falar mal de mim. Eu tenho medo dessa pessoa dizer que eu sou egoísta, eu tenho medo dessa pessoa dizer que eu sou ingrata. Então, quem vai pedir ajuda para nós e vai querer que a gente resolva alguma coisa, não é uma pessoa que você não está nem aí para ela. Não é desse tipo de situação que eu estou falando. É uma pessoa que vai passar na sua cara muitas coisas que você fez quando você disser o não. E se você não tiver estrutura emocional para lidar e dizer, olha, eu sinto muito, mas realmente eu já tenho um compromisso amanhã e infelizmente eu não vou poder ajudar. Espero que você encontre outra pessoa que possa ir com você resolver isso. Mas para eu ter essa fala madura, para eu me expressar dessa forma, para eu conseguir ser essa mulher calma e segura, primeiro eu preciso estar bem resolvida comigo. Primeiro eu preciso me entender, me amar, me respeitar. Primeiro eu preciso reorganizar tudo que eu estou pensando sobre quem eu sou. Porque se eu não sustento quem eu sou, eu tenho medo que o outro diga que eu sou uma coisa ruim. Então, a minha referência sobre a minha identidade, ela está baseada no que o outro pensa. E aí é onde entra o terceiro ponto. A minha felicidade depende dos outros. Por que eu não consigo me priorizar? Porque se o outro não está bem, eu não consigo ficar bem. Então, nesse terceiro ponto, a gente vai entrar no que esses três podem ser resumidos. E qual é o principal problema da mulher que não consegue ter tempo para si, que não consegue se priorizar? O principal problema é a dependência emocional. É porque você não sabe separar a vida do outro da sua, é porque você não sabe o que é viver sobre os seus sonhos e você nem sabe mais pelo que você está correndo tanto. Gente, tem uma máxima que é, se você corre tanto que você nem sabe mais pelo que você está correndo, sabe? A vida da gente, ela vai acontecendo e as coisas vão acontecendo, e eu sempre falo assim, é como se você dormisse pensando em tudo que tem para fazer no dia seguinte e acorda pensando em tudo que tem para fazer e vai dormir no outro dia já pensando no que tem tudo para fazer no dia seguinte de novo. E dessa forma, a vida vai passando e a gente vai se perdendo. É nesse caminho, nessa jornada, que a mulher vai ficando exausta, cansada. Aí, o resultado dessa mulher exausta, cansada, é uma mulher chata, é uma mulher rabugenta, é uma mulher que não tem mais vontade nem desejo, é uma mulher que, como eu já falei aqui, também os níveis de prazer estão muito difíceis, e ela termina descontando um pouco na comida. Se é uma mulher que já consegue fazer um dinheiro, ela termina descontando nas compras.
E aí ela vai gastando muito ali esse dinheiro e vai descontando nessas compras. Por que ela desconta comprando coisas? Porque nessa corrida ela perdeu o prazer de viver. Nessa que ela perde esse prazer de viver e ela está exausta, cansada, ela olha para aquela casa, ela não está satisfeita com o relacionamento, com o casamento, ela não está satisfeita com um monte de coisa na vida dela, mas ela não sabe por onde começar, ela vai e joga toda a energia dela em algumas coisas que são prazer imediato. A gente termina perdendo o rumo, perdendo o prumo, perdendo o limite. E aí é muito comum essa mesma mulher que não se prioriza ter vários exemplos de compulsões. Eu dei 2 exemplos aqui, da comida e o das compras, mas você pode desenvolver várias outras coisas aí a partir do momento em que você não está conectada com a sua essência, que você não está ali presente para a sua vida, que você não tem calma e tempo para digerir essa vida. Então, quando a gente vive essa correria incessante, o preço é muito alto. O preço da gente se anular, o preço da gente não se priorizar, o preço da gente dizer sim para todas as pessoas, o preço da gente não saber aquilo que a gente, o pratinho que a gente vai ter que deixar de cair, vai ter que deixar cair, porque você fica pensando que todas as pessoas precisam de você. Aí você, a mulher resolve problema. A pessoa mal começou a contar o problema, você já deu a solução, você já sabe com quem vai falar, você já quer resolver. Só que nesse jeito de ser a mulher forte, a mulher que resolve, a mulher que vai lá e faz, você termina acessando muita energia masculina. E nessa energia masculina, você vai olhando mais para fora do que para dentro. Você vai cada vez mais achando, ah, mas se eu fizer mais dinheiro, aí depois eu vou descansar. Ah, mas se eu conquistar tal patamar, aí eu vou poder parar e descansar. Ah, mas se eu fizer aquilo e tal, aí você fica sempre nessa de achar que quando você chegar em determinado lugar, você vai poder ser feliz. E aí eu pergunto, cadê a felicidade? Né? Aonde que vai ser alimentada essa felicidade? Na sua rotina, no seu dia a dia, quais são os momentos que você está fazendo que realmente você considera que é naquele momento ali que você se alimenta? Então, a leveza, gente, quando eu falo de viver uma vida leve, eu falo de você encontrar sentido na sua vida. Hoje eu atendi uma cliente, ela estava falando, ela vai fazer aniversário domingo agora, e ela estava falando que esse ano vai ser muito diferente, e ela estava me contando uma situação, ela é solteira, mas ela tinha um rapaz que ela saía, ele tinha se afastado dela e agora, depois de um tempo, ele está se reaproximando. E aí, ela estava comentando comigo como quando agora que ela está mais leve, que ela está mais calma, que ela está mais serena, que ela está mais em paz com ela, como ele está se aproximando de um jeito novo. E aí ela falando, pô, ela é incrível. E aí ela contou também uma situação do trabalho dela que aconteceu essa semana, e aí ela estava contando assim, sabe o que é que eu percebo? Que a minha vida, ela está acontecendo da mesma forma, Paulo. Problema lá na questão do trabalho. Dessa vez eu decidi que eu não ia fazer birra, que eu não ia fazer confusão, que eu não ia quebrar o barraco, que eu não ia fazer nada. Eu agi completamente diferente de todas as outras vezes. Mas, gente, por que ela agiu diferente? Por que ela está vendo a vida com mais leveza? Porque mudou dentro dela. Porque ela foi atrás da solução dessa dor. Porque ela se colocou nesse movimento. Então, às vezes, eu acredito que tem muita gente pensando que tem que acontecer algo. Como se estivesse esperando um letreiro, um sinaleiro, alguém chegar e dizer para ela, não, deve estar esperando alguma coisa mágica acontecer para essa vida mudar. E se não for uma decisão sua, se não for essa questão de a pessoa que vai decidir ser mais leve, ser mais feminina, porque a Marcene falou aqui, fala mais dessa energia masculina na mulher, que não. É assim, eu vou falar aqui para vocês o que é que acontece com essa questão da mulher que está na energia muito masculina. O nosso organismo, biologicamente, o organismo feminino,
ele não é para funcionar na sua potencialidade máxima na energia masculina. Então, o que significa? Todos nós, seja homem ou seja mulher, mexemos, ou seja, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, ele ativa tanto o lado racional como o lado emocional. A gente fala energia masculina e energia feminina, mas a gente pode falar energia energia masculina e energia feminina, mas a gente pode falar energia emocional e energia racional, certo? Por quê? Porque a energia lógica, a energia racional, ela é uma energia de mais pontos de raciocínio lógicos que vão gerar ação, que vão precisar de força, de movimento, de ação feroz, vamos dizer assim, que é uma energia que faz você ir para frente fazer acontecer. Então, tanto homem quanto mulher precisa, em algumas situações, usar essa linha de raciocínio no pensamento que vai gerar toda essa interação no corpo físico. A mulher, ela tem um lado que precisa ser estimulado. O homem também tem esse lado sensível, esse lado emocional. Mas só que o corpo físico dele, ele se empodera da força. Então, vamos dizer, um homem masculino que trabalha mais a sua energia masculina, ele fica mais viril, ele fica mais forte, ele se sente mais forte. E não estou falando só em relação a uma força bruta, uma força física. Ele se sente forte em todos os sentidos. Forte em criar mais linhas de pensamento, forte em criar mais soluções, forte em criar cada vez mais ação e posicionamento. Por quê? Porque o organismo dele, quando está sob pressão e estresse, desenvolve essa habilidade biológica. Ou seja, psiquicamente, esse corpo corresponde melhor em nível de estresse. O corpo cresce, a força cresce. Então, imagina, vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Imagina que aconteceu um problema, um acidente, e todo mundo fica na adrenalina do problema, certo? Então, você ganha uma força que você nunca teve, você pensa em soluções que você não teria normalmente, sentada no sofá, comendo uma pipoca, você acessa isso. Ou seja, naquele momento, tanto a mulher quanto o homem vai acessar essa energia masculina de resolução. Mas o homem, ele vai conseguir potencializar isso de uma forma que no final ele vai estar melhor. Ele vai estar mais relaxado e mais descansado. Já a mulher, quando ela pega esse pico de pressão e acessa essa força, isso desgasta esse organismo, porque esse organismo não foi feito para fluir dessa forma. É como se nós fôssemos veículos híbridos, tá? E a energia da mulher e a energia masculina seja a gasolina e a energia feminina seja o álcool. E aí você tá botando só gasolina, gasolina, gasolina. E uma hora o seu organismo queria o álcool para funcionar melhor em algumas vertentes. Então, assim, vamos lá. A mulher, quando ela exerce a sensibilidade, quando ela deixa aflorar essa feminilidade, que vai ocasionar linhas de pensamentos mais sensíveis para gerar novas percepções, novas ideias, gerar intencionalidade com conexão espiritual e emocional, afetividade, quando ela tem tudo isso ali funcionando livremente, ou seja, quando ela deixa um pouco essa energia masculina de lado e flui na energia feminina dela, aquela linha de raciocínio lógico, aquela força vai ser usada com uma maestria. Então, essa mulher não vai se enfraquecer, ela não vai ficar sem inteligência, ela não vai ficar sem poder de decisão, ela não vai ficar sem a linha de raciocínio lógico, mas a forma que ela vai se expressar é mais fluida, é mais sutil. Então, a mulher que está sobrecarregada, como ela está no modo de sobrevivência, ela está em alerta o tempo inteiro. Por ela estar muito preocupada e muito em alerta o tempo inteiro, o que é que acontece? Ela vai lá e termina se sobrecarregando, porque ela quer dar conta de muita coisa, ela quer resolver, e aí ela vai se sobrecarregar. Então, o que é que acontece? Se eu estou sobrecarregada, eu estou em alerta, o meu organismo está todo tenso. Se eu estou tensa,
tudo vai desandar dentro de mim. Nível de cortisol vai ficar elevado, meu estresse vai ficar elevado, eu vou ficar inchada, vou ficar retida. Aí, se eu estou estressada, não estou sentindo fontes de prazer, eu vou comer mais, vou desejar alimentos gordurosos, porque quando o nosso organismo ele sente que está precisando de prazer, a gente tem ali os 3 pontos mais fáceis que quando um alimento possui essas 3 coisas, a gente acessa uma... É porque é uma produção de dopamina rápida, né? Que é a gordura, o açúcar e o carboidrato. Então, eu quero esse tipo de alimento porque eu vou acessar essa sensação dopaminérgica de prazer ali. Só que a forma certa de corrigir isso, esse é o jeito errado, tá? Esse é o jeito errado de você resolver esse problema, porque você está resolvendo uma pontinha momentânea e a raiz continua lá. Ou seja, o problema é como se você tivesse um corte profundo e ao invés de ir para o hospital costurar, você bota um band-aid. Aí, o pior é que o band-aid, ele fica lá em cima, parecendo que estancou o sangue, ele pode até criar uma casquinha, mas ele não vai sarar de verdade. Porque ele precisava desses pontos. Então, pode infeccionar e pode piorar muito mais lá na frente, é o que acontece. Então, todas as consequências de você não prestar atenção e não olhar para essa dificuldade de ser doce, de ser feminina, de se expressar com fluidez, de conseguir compreender mais as sensações e percepção. Gente, uma facilidade que a mulher feminina tem é de pegar as coisas rápido, de pegar no ar. Aquilo que não é dito, ela compreende. Então, vamos avaliar como seria você viver isso no seu dia a dia. Então, no seu dia a dia, você conseguiria se priorizar mais, porque você conseguiria sentir mais profundamente realmente a necessidade das pessoas da sua família, ou do que está por trás da intenção daquela pessoa de lhe pedir uma coisa, e aí você iria ouvir mais o seu sexto sentido, agir mais coerentemente com esse sexto sentido e se libertar mais do peso da culpa, porque esse peso e essa culpa estão baseados apenas na crença de que você tem que resolver tudo para todo mundo. Quando você começa a ouvir o seu sexto sentido, a se conectar mais com você, aí você escuta assim, menino, se eu ajudar a fulana a resolver isso aqui, ele nunca mais vai querer aprender a resolver isso daí sozinho. Vou dizer não, e essa pessoa vai se superar. Aí essa mulher sente que aquela pessoa vai conseguir se superar naquele não, confia nessa intuição dela, dá aquele não e continua com leveza. Porque agora ela está enxergando além do horizonte, ela está enxergando além do racional, ela está sentindo as coisas. Então, a mulher que ela tem uma racionalidade alta, ou seja, ela já é muito inteligente, ela já é uma mulher muito prática, muito objetiva, e acessa a feminilidade dela, gente, vocês não têm noção. É um nível assim que vocês muitas vezes a gente acha que a mulher que vai ficar feminina, ela vai ficar uma mulher mais besta, ela vai ficar uma mulher mais submissa, no sentido assim de não ter o poder de opinião, de posicionamento, mas não é isso que acontece, é pelo contrário. Ela fica com opinião muito mais assertiva, ela sabe ler mais as entrelinhas, ela fica com muita mais sensação de completude sobre as ações dela, então a autenticidade fica lá em cima. E é muito, muito, muito importante para que você viva uma vida que faça sentido. Porque não adianta nada a gente morrer com 80 anos e ter visto a vida passar. A gente pode ter uma expectativa de vida muito boa a partir do momento em que faz sentido a gente estar vivendo aquela vida. O preço de você perceber que você precisa mudar a sua rotina, que você precisa se priorizar mais, que você precisa sair desse desespero, dessa sensação de estar tendo que apagar um fogo, alguma coisa que está errada e que você não quer se dedicar por mais um tempo a resolver isso, você não vai resolver isso descontando na comida. E você não vai resolver isso apenas indo atrás de uma coisa imediata. Você só vai resolver se você olhar para dentro.
Você só vai resolver quando você encarar tudo isso que eu estou trazendo aqui, quando você começar a ter mais discernimento. Tá, por que eu acho que eu tenho que fazer tudo por todo mundo? Aonde começou isso? Qual é a raiz disso dentro de mim? E aí, quando a gente começa a olhar para a gente, quando essa mulher para se olhar, aí ela tem realmente o poder na mão dela de mudar tudo isso. E é isso que acontece e é isso que a gente precisa fazer. Percorrer um caminho, uma jornada que nos leve de volta para nós. Que você consiga enxergar a jornada para que você vá até o final e lá no final você comece a viver o que você precisa viver. Agora, se você ficar achando que rolando o feed do Instagram, que só olhando a vida das pessoas aqui nas redes sociais, ou só se maldizendo e reclamando, vai resolver? Não vai. Essas questões aqui, se você já reconheceu, você precisa, primeiro de tudo, perceber que se você tem um casamento ruim, é escolha sua, porque você não está arregaçando a manga o suficiente para resolver as suas dores e por que você não se expressa, por que você não pede, por que você não consegue se comunicar melhor com esse homem. Se você tem uma sensação de que você está procrastinando muito as coisas na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, se você está deixando muita coisa se acumular, se você não parar para olhar as suas questões emocionais e o que você tem medo de encarar, de resolver, não vai mudar. Então, eu estou trazendo aqui para vocês um panorama geral para que, a partir desse movimento, vocês comecem a entender que existe um caminho. Mas ninguém pode caminhar por você. Existe uma solução, mas essa solução depende de você se abrir para a solução, se abrir para o movimento, fazer algo novo na sua vida. E eu posso falar durante infinitas horas aqui, mas a partir do momento em que você tomar uma decisão, é que as coisas vão de fato acontecer. Então, se você já enxergou o problema, aí fica mais fácil. Porque aí você vai ter que fazer alguma coisa a respeito. Então, é isso, gente. Quinta-feira, na semana que vem, vai ter o workshop. Eu vou fazer cada vez mais com que vocês percebam, entendam e se comprometam com esse caminho de resgate de você, da sua doçura, da sua essência, da sua felicidade, da sua feminilidade, para que você viva com leveza, para que a sua vida volte para as rédeas da sua, para você ter as rédeas da sua vida na sua mão. E esse é o meu principal intuito aqui, é mostrar para vocês que, como tantas outras mulheres eu já ajudei, eu fico, assim, extremamente grata de ouvir depoimento. Ser uma cliente minha, quando ela começou o processo terapêutico, ele pediu divórcio. Em pouquíssimas semanas, assim que ela começou o processo, acho que a gente tinha feito, acho que umas 3, 4 sessões, umas 4, não, um pouquinho mais, acho que ela tinha 1 mês e pouco de terapia. E aí ela estava tão bem, a gente já tinha feito tantas limpezas e tantos processos e tanto resgate, que ela se posicionou com leveza, ficou bem, ela está bem mais feminina, inclusive ela participou dos meus eventos de workshop também, ela já tinha participado, inclusive depois desse desfecho ela já participou do outro. E participar dos eventos faz muita diferença, sabe? Eu vejo que ela está aplicando muita coisa que eu falei no último workshop. E aí, ela falou que 2 semanas depois ele voltou atrás e falou, e ela estava lá calmamente, bem resolvida, sabendo que ele estava metendo os pés pelas mãos. Aí ele foi lá, me desculpa, eu estava equivocada, eu estava estressada, eu não sei onde eu estava com a cabeça e tal, mas eu vendo você tão plena, sem fazer uma confusão, eu fiquei pior ainda. E aí, gente, a leveza surpreende a gente. Um homem, quando vê uma mulher leve, vocês não têm noção. E essa mesma cliente minha, aconteceu também, ela me contou outro dia que foi assim,
ele estava com os problemas lá na empresa e chegou em casa estressado, zangado, e falou um monte de coisa com ela. E disse um monte de coisa com ela, e ela agora está bem feminina, bem leve, bem doce, se priorizando, se... Vou chamar ela para dar esse depoimento aqui depois para vocês, porque é muito legal a história dela. E aí ela disse que ele falando lá um monte de coisa e gritando e estressada, ela sentou no sofá e começou a chorar. Porque é uma energia muito feminina você permitir se expressar através da sua dor e não através do grito. Quando a mulher grita de volta com o homem, ela está na energia 100% masculina, né? É ela lá e igual com ele. E aí ela sentou e começou a chorar. Ele olhou para ela e disse assim: meu amor, me desculpa, eu não queria ser tão grosseiro com você. E ele olhando para aquela mulher ali doce e frágil e desculpa, pelo amor de Deus. Ela disse que no dia seguinte acordou, ele tinha preparado o café da manhã dela e estava todo lá dengoso com ela. Por quê? Porque a mulher feminina, ela desperta esse ser cuidado. E olha o que eu vou dizer, esse homem era bruto, viu? Bruto, ignorante, só que não tem como o homem ser ogro com a doçura. Não tem como, gente. Primeiro você muda para a sua realidade mudar. Às vezes também o problema é que a gente está esperando que as coisas mudem sem a nossa mudança. Então, eu já acompanhei muitos e muitos, trouxe aqui para vocês uma história de uma cliente minha, mas tem muita mulher que já se reconstruiu, que hoje está bem, que hoje está leve, que hoje está feliz, porque ela mudou. Não é todo mundo ao nosso redor que tem que mudar. Não é o seu marido que tem que parar de lhe pressionar. É você que tem que lidar de uma outra forma com você mesma, com os seus sentimentos, com as suas situações. E às vezes você está tão mal resolvida com outras questões que não sejam só o seu relacionamento, que você termina, às vezes, dando patada, sendo bruta, sendo ignorante nesse relacionamento. E como esse relacionamento vai prosperar se você também está nesse jeito duro de ser? Então, entendam, quando vocês começarem a se priorizar, vocês vão encontrar o caminho da leveza. E quando vocês começarem a se sentir mais leve, vocês vão receber da vida a leveza de volta. Porque eu acredito que tudo que vai, volta. E quanto mais está indo leveza, mais volta leveza. Ou seja, quanto mais eu me permito viver com leveza, quanto mais eu acesso esse sentimento, mais as pessoas me dão o direito de viver a leveza. Porque é um movimento que eu estou promovendo e que eu me sinto merecedora. Quando eu tomo posse daquele lugar, aos poucos as pessoas vão dando posse desse lugar para mim. Então é isso, espero vocês na live de segunda-feira, às 8 horas, e amanhã tem o nosso encontro no Quarto Rosa. Às 8 horas da manhã, eu mando o link lá no grupo de quem já está inscrito no workshop. Então, tem um grupo exclusivo para quem já está inscrito no evento, que vai acontecer quinta-feira, às 8 horas da noite. E se você não se inscreveu ainda, já faz lá a sua inscrição. Tem o link aqui no YouTube, tem o link lá aqui no Instagram, tem o link lá na bio. E é só você clicar, fazer sua inscrição, entrar no grupo do WhatsApp e amanhã eu vou colocar o link lá para a gente conversar numa sala mais íntima, mais acolhedora, secreta, que eu acho que é diferente daqui das redes sociais. Então, é um momento mais exclusivo, certo? E é isso, estou muito feliz. Acredito que muitas sementes estão sendo plantadas aí em cada mulher que está participando aqui comigo. E eu acredito que o caminho, ele existe. Você, primeiro de tudo, precisa começar a identificar o porquê você não acredita nesse caminho. Ou então, por que você não quer percorrer esse caminho. O que você tem medo e o que está acontecendo que você não decidiu ainda se priorizar. Essa é uma questão muito importante para ser respondida por você, mulher. Você precisa ter essa resposta. Não sou eu que vou lhe dar essa resposta, mas se você parar para pensar e encontrar essa resposta, a chave depois dessa resposta é você ter mais clareza sobre aonde você vai colocar a sua força, a sua energia,
para você acessar essa leveza. Então, até segunda, nosso encontro. Deixa eu deixar aqui qual é o tema da live de segunda. A live de segunda vai ser sobre sempre fui a forte que segura tudo. Bloqueio da identidade, da guerreira e como libertar essa energia. Então, segunda-feira eu vou falar mais um pouquinho sobre essa mulher guerreira e todas essas feridas emocionais, esses bloqueios emocionais que estão fazendo com que você se mantenha nesse lugar, tá certo? Então é isso, gente. Estou muito grata por quem ficou por aqui até agora. E até segunda, tá? Beijo, gente. Tudo de bom.